Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Esse é um daqueles episódios especiais aqui que você já deve estar acostumado. A gente se reúne para falar as cagadas do mês e também para trazer, por óbvio, não são só cagadas, né? Senão não estaríamos aqui. Muitos acertos, muitas novidades, muita coisa boa. Esse é um dos podcasts que os nossos ouvintes mais gostam, a gente mais percebe a retenção, que a gente abre o jogo mesmo, tá? E traz informação para cliente, para futuros clientes, para concorrentes, para, sei lá, inspiradores. A gente não tem concorrente, né? Tem muita gente que nos acompanha aqui que acaba, enfim, se inspirando bastante na gente. A gente fica super feliz, inclusive. Mas é um momento em que a gente abre bastante aqui coisas que a gente está aprontando, bastante estratégia legal, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre 9 causas que estão no nosso radar. Se você, de alguma forma, consome os nossos serviços, deve estar recebendo e-mail. Todo dia, praticamente, a gente está tentando fazer um disparo de causas, até para enxergar como é que a gente faz isso, né? A gente recebe muita solicitação dos próprios clientes, dos advogados, né? São quase 2.000 leads, quase 2.000 advogados que entram em contato por mês com a gente. Então, a gente é bombardeado por causas e teses que chegam até nós. Pessoas, enfim, que estão aí na labuta do direito, tentando prospectar, produtizar, escalar com determinadas causas e teses. Então, a gente recebe muito isso e sente no mercado comunicando você. Alguns a gente faz teste, outros a gente faz primeira análise para saber se tem demanda, se tem mais advogados querendo comprar aquela causa, aquela tese, apostando nisso. E aí depois começa um processo de prospecção, qualificação, enfim, tudo aquilo que você já está acostumado, que a gente fala sempre por aqui, beleza? Agora, além dessas teses que a gente vai falar, tem algumas muito interessantes. Eu acho que o mais top é o que a gente vai falar em seguida, que é, cara, qual que você deve apostar? O que a gente leva em consideração? Quais são os indicadores? Para mim, isso acho que é a parada que mais é mais complexa e também assim, que mais faz a diferença, porque a gente já errou muito nisso, então a gente consegue trazer algumas variáveis aqui dentro de cada causa, que você vai perceber que, depois que a gente fala, caramba, não tinha pensado nisso aqui, que guarda muita relação com a relação de investimento mesmo. Por exemplo, se você tiver 10 mil para investir numa causa que você gostou aqui, será que você investe nessa? Que sinais que você consegue, né, que você precisa obter para saber se vai valer a pena ou não? E principalmente o negócio que a galera falha muito, quanto tempo leva para você validar? É rápido, é mais rápido do que você imagina. Então você pode fazer sozinho, a gente dá os toques aqui, você consegue fazer. Para você validar é rápido, para você saber se vai dar boa, não é tão demorado do jeito que você está pensando. Certo, galera? Bom, antes de a gente dar início aqui, eu só queria passar um recado rápido. A gente está lançando aqui, hoje como software, nós temos mais de 5 produtos praticamente, né? E tem um produto em especial que foi recém-lançado, tá? Que ele se encaixa muito. A gente está tendo algumas parcerias com outras agências de marketing jurídico, por exemplo, que a gente não é mais agência, somos uma empresa de software, então são parceiros de negócio. Agências de marketing digital que atendem escritórios de advocacia, times em escritórios de advocacia. A gente tem muitos clientes grandes que têm times alocados e que têm exatamente essa dor que a gente consegue resolver aqui porque a gente tem um volume bastante expressivo. Então a gente lançou alguns produtos. Um deles é um sistema de qualificação, que é um problema mais assim comum em quem trabalha com escala. O que é o problema da qualificação que a gente resolve? Puxa, eu tenho que ficar falando com um monte de cliente aqui, desculpa aqui, eu vou criar um aspas aqui só para você que está nos ouvindo, um monte de cliente pobre, e os caras não têm dinheiro, e o cara não me responde, eu mando mensagem para ele, para de responder, é sempre a mesma história. Então o sistema de qualificação nosso, ele une ser humano, humanização faz toda a diferença, fazer as perguntas bem feitas, então existem scripts muito específicos para cada causa, isso é um erro comum, abrindo um parênteses rápido. O cara pega o mesmo bot e replica, sei lá, possível acidente para aposentadoria por invalidez, planejamento previdenciário, maior cagada de todas. Então o bot tem que ser pensado para cada causa, ok? E usa inteligência artificial. Então o nosso software faz isso, nossa inteligência faz isso. A gente usa humanização, inteligência artificial, então só para você ter um gostinho, é mais ou menos assim. Comecei a falar ali, né, com este bot, não dá para dizer que não é um bot, porque existe parte disso automatizado. E de repente ele falou alguma coisa que não estava programado. Na hora vem um atendente, né? Vem uma pessoa, vem um ser humano que é um advogado instruído que consegue falar, consegue, né, dar resposta no momento certo e faz com que aquele cliente avance nesse processo de qualificação. Cara, isso faz muita, mas muita diferença. Então se você, gostou, faz sentido para você, você tem clientes que têm esse perfil, manda aqui no próprio podcast, tem interesse, ou chama no Instagram, ou chama no nosso WhatsApp, fala comigo, fala com o Vitor, fala com o Zé, com quem for. Na hora que você ouvir o podcast, quer testar a ferramenta, que a gente faz uma apresentação aí para você. Combinado? Certo? Recados dados? Estou aqui com o Vitão e com o Zé, nossos fiéis escudeiros aqui, sempre ajudando a gente a trazer conteúdo aí de valor para você que nos acompanha. Bom, vamos lá, vamos dar início ao que importa. A gente tem 9 causas. Vamos fazer um bate-bola entre nós? Pode ser, rapaziada? Então, Zé, uma causa aqui que é a tua queridinha, e já vamos pedir desculpa como é que é? Manda um abraço pro teu cliente aí, mais especial.
Mas é uma causa que está no nosso radar, a gente já tem ela há tempos, né? Antes mesmo do próprio cliente, mas ele gosta bastante dessa causa. Então, explica um pouquinho o que é essa causa aí para a gente. A primeira que é a isenção do imposto de renda. Joia. Bom, vou aproveitar para dar um abraço aí do Dr. Marcelo Andrioli, que é nosso cliente aí tem um tempo, vem fazendo um projeto bem bacana com a gente, focado na isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas que são portadores de doenças graves, né? Daí quando a gente entra nesse escopo de doença grave, é basicamente uma lista lá, que está na lei 7713, acho que é isso, de 1988, que tá lá, entre essas doenças lá tem câncer, tem cardiopatia grave, tem algumas doenças, e a pessoa que é portadora dessas doenças e de algumas condições lá como doença desenvolvida, né, durante o exercício do trabalho, ela tem direito à isenção de imposto de renda a partir do momento que ela se aposentem, né? Então, por exemplo, sou aposentado, sou portador lá de câncer em tratamento, inclusive a lei ela prevê que as pessoas que têm câncer depois que se aposentam e mesmo depois de se curar, elas têm direito à isenção eterna ali do vitalício ali. Vitalício, essa palavra. Boa. Então, além da isenção, né, das próximas dos próximos recolhimentos ali do imposto de renda, essa pessoa ainda tem direito à restituição de 5 anos do imposto que foi pago, né, indevidamente. Então, claro, ela pode ter pago 10, mas tem um período ali de prescrição, então eu consigo recuperar até 5 anos de imposto de renda do que foi pago ali, né? Se a gente pegar o pessoal do INSS ali, que paga pouquinho, acho que o menor recolhimento ali do imposto de renda vai ser R$140. Se a gente pega isso em 5 anos, dá 9 mil, 10 mil. Então, mesmo os valores mais baixos de aposentadoria, eles podem ser interessantes. Essa é uma das teses aí que vem chamando bastante nossa atenção, porque ela tem um mercado muito amplo, né? A gente tem um público, um mercado aí de pessoas aposentadas e pensionistas do INSS e de outros fundos de aposentadoria, que é muito extenso e no Brasil tem, uma gama extremamente ampla de pessoas que têm, né, esse tipo de moléstia, né? Seja câncer, E câncer é interessante porque a pessoa pode ter se curado. Então, se a pessoa teve câncer lá em 2005, ela já era aposentada, ela tem direito à restituição dos últimos 5 anos de imposto, referente de 2018 até aqui. Então, é um mercado muito amplo que permite ali uma abordagem a pessoas muito, né, variadas, basicamente. Boa, bom demais. Moléstia, fazia tempo que eu não ouvi falar essa palavra, hein, cara? Muito bacana. A lei fala moléstia. Vitão, revisional da FGTS. Boa. Cara, a revisional da FGTS já era uma tese antiga, né? Inclusive, ela estava suspensa o julgamento, acho que voltou faz pouco tempo já, inclusive, a revisão da FGTS de novo. Para quem não está muito familiarizado com a tese, acho difícil isso, porque isso foi bem disseminado na mídia, numa época que saiu, uma galera estava falando sobre isso. Mas, resumidamente, é uma correção monetária, né? Em cima dos juros que você ganhava em cima do FGTS, que, na verdade, às vezes, há alguns anos lá, era abaixo da inflação, então o teu dinheiro meio que você estava perdendo dinheiro para o governo, sendo que, no mínimo, você tinha que estar equiparado ali, né? Então, resumidamente, uma ação para você não perder dinheiro todos os meses por conta da inflação no teu FGTS. Então, é uma ação que acho que qualquer pessoa, não sei se qualquer pessoa tem direito a isso, não lembro exatamente qual que é o critério para ter o precedente para entrar com essa ação, mas resumidamente é uma tese de recolher. Cara, é bem tesão isso, inclusive, porque se isso for aprovado, é um rombo gigantesco, né? É muita grana, estão falando que é uma parada bilionária isso, porque assim, cara, se você aplicar isso para todas as pessoas que têm o FGTS desde, acho que é 91, né? É um período específico ali, acho, de 1970 a 1988, que é o período em que o FGTS cumpria essa função específica ali, social. Mas ainda assim, são 18 anos, pessoas que trabalharam nesse período teriam direito a... É muita gente, mano. Exatamente. Se você pensar que a maioria das pessoas hoje do Brasil tem mais de 50 anos, bate certinho essa conta. Tá ligado? É foda. Top demais. Esse aí, inclusive, essas duas que a gente vai falar, a revisional da FGTS e a revisional do PASEP, tem lá no cálculo jurídico, nosso parceiro, né? Que agora, dentro do nosso software, inclusive, tá na fase final. Acho que você tá ouvindo esse podcast, já vai estar lá implementado. Pô, vou me corrigir aqui porque eu falei merda. A tese que é de 1970 a 1988 é do PASEP. É do PASEP. Não é do FGTS. Ó, e a revisão do PASEP, então, já que a gente já deu uma introdução, que existe o cálculo lá, eu coloquei, que eu gosto de colocar no Google quando a gente está falando aqui, e é muito massa quando você vê escritórios antenados. Ó, um escritório aqui, para dar um exemplo, Reis Advocacia, você bota lá, revisional do PASEP, tá lá, o cara é o primeiro orgânico, ação PASEP, ele tá dando foco aqui, ênfase em servidores públicos e militares. Inclusive, é uma notícia recente, ó, um mês atrás, coincidentemente, que é uma decisão recente do STJ sobre PASEP e pactos para servidores e militares. E na prática, o que é o PASEP, né? Puta, a gente já viu várias vezes na televisão, inclusive, nessa questão do PIS/PASEP, grana parada que tem lá, né? Mas a conta é sempre a mesma história. Puxa, velho, existe um percentual, e quando você tem o dinheiro lá parado, que em tese deveria ser
calculada, deveria ser atualizada. Sua grana, no final do dia, ela está sempre, né? Enfim, quem viveu na época de 1980 e bolinha, passou a época da inflação fodida. Então, ganhava dinheiro com overnight e tal. Muito escritório, muito advogado que nos acompanha já passou essa época e sabe disso. O princípio é o mesmo sempre. Pô, se a tua grana está parada, ela tem que ser atualizada de alguma forma. E aí, puta, de repente, os caras descobrem brechas nisso. Na hora que você vai sacar o teu PASEP, né, com bastante, vamos colocar assim, com bastante valor bastante expressivo, descobre que o valor aplicado, o valor da atualização, não coincide, não guarda relação com aquilo que foi projetado. E aí é que o bicho pega. Então o cálculo se baseia nisso, né? Por isso que ele está colocando, inclusive, servidores públicos e militares, que os valores ficam mais expressivos, porque o desconto, né, desses caras geralmente é maior. Certo, Zé? Certo. Legal. Descontos indevidos do INSS, Zé. Cara, bem legal essa tese, tem aparecido bastante em notícia e tal. Tem muito... A gente, bom, já é meio quase folclore brasileiro a gente saber que aposentado e pensionista está sempre sendo lesado de alguma forma, né? Impressionante. Tanto em questão bancária, então tem muito empréstimo lá que a galera passa um puta do migué, vende cartão de crédito. Então isso aí já é bem difundido, mas o que tem aparecido muito são descontos de associações e descontos de contribuição sindical que os aposentados, tipo, nunca nem viram. Tipo, muito, muito, muito comum. Principalmente os volumes mais expressivos são em pessoas que têm aposentadoria rural e aí dentro do contexto urbano tem muito desconto aleatório de associação médica ou sindicato rural. Nossa, muito um volume muito expressivo assim de pessoas que estão sendo lesadas por isso. Os descontos às vezes eles vão ficando meio de lado porque às vezes não são valores muito altos. Então a gente tá descontando lá 60, 90 reais no mês. O aposentado, putz, né, já discutiu a vida inteira, né? Não quer discutir mais agora com banco, com associação, nem sindicato. Então o cara vai deixando lá, uma hora enche o saco, às vezes os valores sobem ou, sei lá, aperta o orçamento e o cara vai correr atrás disso. Então, o que é legal dessa ação? Por mais que o desconto não seja tão expressivo, ele vai ter direito à restituição desse valor com correção monetária. Então, às vezes, a gente está falando de anos de desconto indevido. Além disso, tem a questão indenizatória, porque a pessoa não consentiu aquilo, né? Então, a ação ela se torna expressiva por conta disso, né? Então, e como tem sido bem comum, é um mercado bem amplo, né? Aposentado e pensionista também, de novo, falando da quantidade de pessoas que a gente tem aí. Então, o que mais me chama a atenção é que o mercado é muito amplo, né? Então, como é um problema bem comum, a gente consegue abordar muita gente aí para entrar com ação. Top. Boa. A próxima tese é essa de vaga em creche pública, né? Cara, essa é uma boa porque é uma tese relativamente segura se for para pensar do ponto de vista jurídico, que é uma questão constitucional. O Estado é obrigado a dar para qualquer criança, acho que é acima de 3 anos, se não me engano, acima de 3 a 5 anos ali. Até 5 anos. Exatamente. O Estado é obrigado a dar essa vaga numa creche para essa criança, sabe? E também tem uma questão relacionada a local, que tipo assim, vou colocar aí então lá do outro lado, não, tem que ser perto. Tem uma questão constitucional relacionada a isso também. E essa é uma ação simples, né? Pelo que eu tinha visto aqui, tem até modelo, tem muito modelo quando você procura para isso, que é a ação de obrigação de fazer, né? Obrigação de fazer com pedido liminar. Resumidamente, você entra com uma liminar, obrigação de fazer, porque de fato é constitucional. E veja, por ser constitucional, meio que essa é uma que você poderia, de certa forma, se arriscar a falar que, cara, é bem difícil de você perder isso, né? Porque, tipo assim, o Estado não tem como se recusar a não dar, a não ser que você dá a comprovação de que você entrou e que a criança tem lá o tempo necessário, tem a idade, né? Mas, resumidamente, isso também se encaixa até para os idosos, né? Tem uma de ação para vaga em... de casa de repouso? De casa de repouso também, que vai mais ou menos pela mesma linha, não tem tanto respaldo constitucional que nem essa, mas também entra na mesma linha. E aí você tem 2 públicos ali bem interessantes para trabalhar, e é uma dor de muita gente, porque difícil mesmo é conseguir colocar uma criança na creche. E aí, às vezes, numa dessa é um produto que, cara, tem giro, né? Isso aqui tem muito giro, porque imagina quantas pessoas querem colocar criança na creche perto de casa e não conseguem colocar, justamente porque não tem vaga, e pagariam ali facilmente, tipo, 400, 500 pila para botar essa criança na vaga. E aí você, né, tem ali um produto interessante para trabalhar. A gente tem um cliente que trabalhou bastante nessa tese, que deu uma explicada pra gente, assim, né? Interessante na época. A principal pergunta aqui, depois a gente vai conectar isso, mas era, o cara paga na frente e tal. Eu tinha uma variável que era se a pessoa estava olhando a vaga para ela, para a pessoa da família dela ou para outra pessoa, né? Porque tinha muito essa relação, vaga para o vizinho, né? Para um lar de idoso e tal, alguma coisa assim, a pessoa está numa situação mais vulnerável e tal. E ela comentou que, cara, qualificação era o cara que tava olhando pra alguém na família dele. Que aí ele botava a grana na frente. Justamente por essa conta que você fez. Você falou, não, peraí, se eu tiver que botar, sei lá, num asilo pago, um asilinho é caro pra caramba, não sei se você faz ideia, mas é caro. Creche também. Eu falo, não, peraí, quanto que é pra dar entrada aí? Milão? Então, consegui em alguns casos, salvo situações de extrema pobreza mesmo, de fato, né?
Boa. Próximo aqui, corte de energia. Demora na religação. Cara, envolvendo a energia tem uma galera, né, velho? Envolvendo a energia tem uma galera. Tem a tese do próprio ICMS na conta de energia, tem da demora na religação, tem dentro da energia a relação de falta de energia ou de queda de energia que gera dano também ao equipamento e tal. Puta, velho, empresa de energia... Bom, não à toa as empresas, algumas, né, tem grana e tal, tem uma condição bacana, mas o pessoal está o tempo todo tentando tirar alguma coisinha dessas empresas. Então, essa é só mais uma, demora na religação. Não acho que seja uma tese, já me antecipando aqui, de grande perspectiva, a não ser em regiões muito específicas, que eventualmente a empresa de energia esteja falhando demais. Porque, cara, você pensa assim, né? O cara que teve demora na ligação da energia dele, cara, uma situação muito, muito esporádica aqui, sabe? Tá difícil achar esse cara, né? Então, mas é mais uma tese que apareceu pra gente. Bora, próxima? Boa. Descrição de dívida ativa. Top. Bem legal, isso é um caso bem comum, assim, que vem aparecendo pessoas procurando mesmo, pessoas nessa situação, então tanto pessoa física como jurídica que estão ali em situação de insolvência, né, e de inadimplência tributária, e estão um passo antes da execução fiscal, né? Então elas ainda não foram executadas ou estão ali na iminência de ser executadas e estão buscando formas de regularizar esse tipo de débito, né? O mercado é interessante porque, bom, a gente sabe que a situação de inadimplência aqui no Brasil é gigantesca. Na perspectiva de pessoa física, os casos que eu vim analisando, eles estão muito relacionados à transferência de herança. Então, por exemplo, o pai deixou lá uma dívida de 5 anos de imposto de renda, e aí tá na hora de transferir o imóvel, ferrou, porque tem que pagar aquilo lá. Então tem muita gente buscando regularizar isso, formas, né, de negociar com... Não tem muito a conversa com o Estado, né? Mas o que tempo em tempo sai, né? Saem umas negociações, né? Uhum. Dívida ativa é bem comum isso aí. Bem comum. Mas da perspectiva de pessoa jurídica, é interessante porque o que cabe, né? Quando a empresa está numa situação ali de endividamento muito grande com o Estado. Geralmente, se você pegar, independente da categoria em que a empresa está sendo tributada, é possível encontrar várias teses em que a empresa se encaixa em possibilidade de restituição de crédito tributário. Então, a gente usa o contexto de endividamento da empresa para vender ali outras teses de revisão tributária, de restituição de crédito, que aí a gente tem várias. Tem a tese do século, tem a questão ali de a tributação monofásica, tributação de imposto sobre serviço, que também cabe no contexto ali da tese do século, né, de restituição, de exclusão, né, da base do PIS e da COFINS. E tem aquela da contribuição do pagamento do PIS e COFINS sobre contribuição previdenciária. Então, nossa, tem muita hipótese de restituição em que é possível vender. É bem consultivo, né? Essa etapa ela antecede o processo de execução. O processo de execução é top porque você vende ali para a empresa, ela tem que dar uma resposta, ela tem que se posicionar de alguma forma, senão vai começar a perder ali, penhorar bem e tudo mais. Mas esse é um processo interessante porque você vende consultivamente, você não depende de êxito, é mais uma prestação de serviço com expertise grande ali em tributo e legislação. Total. Boa. 8ª causa aí, Vitão. Boa. Que é a tese da exclusão do ISS do PIS e COFINS, né? Eu desconsidero isso a tese filhote da tese do século. Porque ele precede a exclusão do ICMS, que já foi votado como procedente, né? Mas, tipo assim como o ICMS, muitas empresas pagavam em duplicidade esse imposto, né? Porque um é retido na fonte, outros pagavam o tributo municipal, e aí ficava um rolo do caramba nesse negócio. O ISS segue mais ou menos na mesma linha. Em alguns acordos de prestação de serviço, isso pode ser retido na fonte de quem contrata o prestador de serviço, tá ligado? Então, tipo, eu não sei até que ponto algumas empresas fazem alguns formatos diferentes, empresas de informática, geralmente software, tem algumas coisas nesse sentido. E aí paga em duplicidade. O cara paga, o prestador de serviço paga e o cara já reteve na fonte também o ISS pago. Então isso também dá precedente para o cara entrar com mandado de segurança, a mesma linha lá da CMS, e aí fazer de fato a ação da exclusão do CMS. É bem parecida a tese, é a mesma linha de raciocínio, só que o imposto é diferente. Daí não é mais sobre mercadoria, é sobre de fato o serviço prestado. Cara, isso aqui é bem legal, tem um mercado gigantesco. A gente mesmo paga ISS aqui, né? E aí o PIS e COFINS você vai se enquadrar, mas aí você tem que pegar empresas do lucro presumido ou lucro real aqui, né? Para que você tenha, não só por isso, mas também por uma questão de faturamento e tal, né? A grande maioria vai estar enquadrada nesse regime. Se pegar assim, pensa um Ebanks da vida, né? Que está aqui próximo da gente, que é da região, empresas grandes, assim, né? O próprio, sei lá, o Contabilizei, aquele outro que é de e-commerce, que é fudido List, esses caras todos, transacionam uma grana fodida. E aí o ISS tem uma discussão absurda, porque ele varia, né, de acordo com o estado aí, tal. Tem estados que baixam o valor do ISS
do ISS para atrair startups. Enfim, mas é um mercado bem relacionado a startup, empresa de tecnologia, software. Bem bacana isso aqui, velho. Os caras que movimentam legal, puta, uma baita tese na mão para trabalhar. Até tem outros segmentos ali, tem um hall de serviços ali, que é a lei academia, complementar. construção civil também. Isso, exatamente. Construção civil, que é o mercado que movimenta uma grana lascada. Medicina, biomedicina, psicologia. Então, são mercados que, às vezes, se pegar uma clínica, um hospital grande, a gente tá falando de valores bem expressivos ali, que podem ser instituídos. Né? Zé, explica essa última aqui, que é a redução do ITV. Top, legal. Essa teve uma decisão recente ali do STF em relação a isso. O que acontece? Quando a gente compra imóvel, né, faz uma transação onerosa ali de transmissão de bem imóvel, incide, né, o ITIV, e o valor que a prefeitura calcula sobre esse imposto é sobre o valor venal que eles presumem lá do imóvel. E a decisão, ela propõe que esse valor seja calculado sobre o valor real de compra e venda. Então, muitas vezes lá a casa vale, em teoria, 3 milhões e o cara vende por 600 mil. Tem que vender rápido e tal. Isso é muito comum, né? Então, o que é possível restituir? E a menor também, né, mano? A menor também, né? A casa vale mais e o cara pagou menos no ITB. Sim. É bem comum, tá? Mas eu acho pouco provável que o cara vai ter como ação pra... Não, digo assim, é que a gente sempre, né, olha só o lado, né, do que nos favorece. Mas, por exemplo, eu peguei uma casa lá que eu paguei um ITBI bem menor, porque foi avaliado, né, um valor menor pela tabelionato lá, enfim, que tem relação direta com a cobrança aí do valor, mas enfim. Que geralmente quando faz esse tipo de transação... Tem casos muito esporádicos que ela vai ser avaliada. Vou dar um exemplo só para não chover no molhado aqui. Pegar uma casa antiga, às vezes, entendeu? Que a percepção de valor dela pela metragem, é muito grande, né? Daí o cara paga um imposto bastante expressivo, mas o valor venal dela, o valor de mercado, é uma bosta, porque ninguém quer. Imagina assim, sei lá, um apartamento que não tem 500 metros quadrados, entendeu? Antigo, e não tem elevador aqueles antigão e tal. Velho, quanto vale no mercado? É aquela história do elefante branco que ninguém quer, né? Então, mais ou menos aí. Esse tipo de imóvel é bem comum. Né? Aí acho que aí pode ter essa... Exato. Enfim, e aí é possível ser até 5 anos após a compra e venda do imóvel. Então, sei lá, comprei em 2018, eu consigo... Exatamente. Daí só tem que ser... Claro, tem que avaliar ali quanto a pessoa pagou, e de fato quanto estava ali o valor estipulado ali pela prefeitura. Mas é uma tese interessante porque ela tem... Eu gosto dessas teses que tem esse período de 5 anos, porque a gente consegue gerar demanda, né? A gente não depende do mercado pré-existente. Então, se a tese é boa, se existe uma procedência ali de processo de decisão favorável, é interessante porque você consegue gerar mercado em cima, né? Não precisa depender de demanda pré-existente. Eu vi aqui rapidinho, pesquisando, que eles até contam aqui, né, que você tem uma redução justamente porque os tabelionatos, enfim, registro de imóvel. E é interessante, né, que esses caras, geralmente a galera reclama. Tem os muito bons, né, no mercado, por óbvio, mas, não tem choro, né? Chega ali, o cara já te emite o boleto e é assim, velho. Tá aqui, você tem que pagar isso aqui. Você fala, cara, mas peraí. Não tem, peraí. Então, às vezes você tem que pagar para finalizar a transação que você tá comprando, tal, senão não passa pro teu nome, não sai matrícula e tal. É bem chatinho. E aí depois você tem que entrar. Porque, cara, eu já passei por isso em tabelionato, assim, em cartório, os caras, cada um segue uma regrinha. Parece que é meio unânime, mas não. Às vezes o cara segue uma regrinha. Aqui eu aceito esse documento, aqui eu não aceito. E aí você se ferra, irmão. Então, na hora de pagar, você acaba tendo que baixar a cabeça e paga, e depois você vai lá e, tá vendo? Você estava errado. O cara acaba não se ferrando, né? Não sei se dá alguma coisa pro tabelionato. Acho que não. Mas, enfim, geralmente é assim que funciona. Boa, dito as causas aqui que a gente prometeu logo de início, vamos entrar um pouquinho, cara, na lógica de avaliar o que vale a pena produtizar. E nisso a gente pode até, com bastante transparência, cada um já escolher algumas que, isso aqui eu não acho que faz sentido, essa daqui eu acho que se encaixa, essa daqui não, essa daqui sim, né? E trazer alguns aprendizados que a gente tem em cima disso, tá? O primeiro tópico que eu gosto sempre de bater aqui, que é o seguinte, né? Eu chamo de custo por lead, ou custo por oportunidade, ou custo por caso. Eu até botei aqui, entre aspas, uma palavrinha que a gente começou a usar um pouquinho mais aqui, que é a lógica da demanda reprimida, assim, né? O que é demanda reprimida? Seria o caso, por exemplo, puxa, sei lá, eu, Guilherme, tenho talvez o direito aqui, me encaixo, sou um servidor público, eu tenho na família a questão do PASEP. Né? E já vi por aí alguém comentando, talvez eu vi no jornal, vi alguma notícia, sei lá, no Fantástico, no Globo, não sei das quantas, e de repente, surge para mim um anúncio pipocando, bem construído, um criativo legal, alguém explicando aquela lógica. Por que é uma demanda reprimida? Porque aquilo que eu já estava no meu radar, só que eu não... para que eu vou atrás disso?
não me interessei tanto, né, em buscar informação e avançar para a segunda etapa. Esse quesito da demanda reprimida, quando existe, né, quando já existe algum sinal de mercado, já existe um cheirinho de que aquilo pode ser interessante, vai baixar muito o custo por lead, por caso que você vai gerar, que é a primeira etapa. É saber se tem alguém querendo, né, falar com você inicialmente, não é nem contratar você para entrar com ação, mas sim falar com você sobre aquele assunto. Quando tem demanda reprimida, golaço, a gente percebe de cara. Então tem uma lógica que a gente segue aqui que, cada vez mais eu percebo o quanto a gente perdeu grana e tempo, né? Não, talvez respeitando essa lógicazinha, como ela de fato funciona, pelo menos nesse momento, né? Com base no que os algoritmos estão entregando pra gente. Que é quando começa ruim, cara, não vai ficar maravilhoso. Você tem um criativo bacana, você jogou num público relativamente bom, a causa que começa boa, que vai dar certo, ela já começa te entregando algum lead. Raramente, assim, se você fez assim, estou considerando que você fez um criativo apropriado, tá? E foca em vídeo, principalmente, tal, né? Minimamente que você falou sobre a causa, deu uma introdução legal, blá, e colocou até num público amplo, tá? Supondo aqui que você não tem um público que você imagina que seja o público mais apropriado para soltar essa causa aqui, tá? Soltar esse criativo. Se você fez isso redondinho e começou muito mal, ou o cara atingir, sei lá, 50 mil pessoas, 10, 20 mil pessoas e ninguém quis falar comigo, alguma coisa tem. Tá? Geralmente, você pode até ter errado no público, geralmente tem um cheiro de que alguma coisa não é muito boa. Tá? Então, às vezes a pessoa viu, mas, cara, sabe aquela coisa que fala, um dia se eu precisar eu te ligo. Vou ver e te aviso, o famoso vou ver e te aviso. Então, essa questão de demanda reprimida aqui é bastante interessante. Boa. Então, quer explicar essa parada do senso de urgência? Se quiser complementar também, fique à vontade. Senso de urgência para tomar decisão aqui? Boa, cara. Senso de urgência é justamente o que faz o cara clicar no botão e, né, enfim, se interessar em seguir dentro daquele funil, né? A primeira decisão que ele toma é baseado no senso de urgência que, às vezes, a gente tem uma certa responsabilidade por gerar, mas o produto também tem que ter uma certa necessidade de gerar. Então, por exemplo, esse caso da revisão do PASEP é uma causa que talvez o senso de urgência vai estar mais na minha responsa do que no cara. Como o Gui falou, tipo, eu pensei nisso, mas tá ligado? Então, quanto mais baixo o produto causa o senso de urgência, melhor eu tenho que desenvolver isso no criativo. Tipo, mais está na minha resposta. Então, como se fosse aquela lógica do 100%, né? Então, tipo assim, tem 100% de gerar, que eu tenho que gerar 100% de senso de urgência. Se o produto, ele é, por exemplo, algo assim mais multivitamínico, né? Não resolve necessariamente uma dor latente que o cara tá desesperado para resolver, eu tenho mais responsabilidade. Talvez o meu 50% agora é 80%, 90% e 10% vai ser o produto do cara. Quando é o contrário, por exemplo, sei lá, deixa eu olhar uma aqui que a gente estava falando, mas, por exemplo, vaga em creche pública, vaga para idoso que tá, tipo, cara, a ponto ali de uma situação muito crítica, ou até mesmo corte de energia, são situações que, tipo, é extremo, é uma parada que eu preciso pular, eu preciso resolver, já tô puto, já tô, sabe, revoltado, isso me incomoda, isso me tira do negócio. Aí meu criativo pode ser um pouquinho menos, gerando esse senso de urgência, mas faz com que o cara também tenha uma facilidade maior de clicar pelo próprio produto. Quando você só fala assim, ó, cara, tem uma vaga aqui, você consegue assim, assado, os caras falam, pô, tesão, isso já gerou senso de urgência no cara. Nem falei tanto da parada, né? Então, relacionar o senso de urgência cara, o cara tem que perceber a importância daquilo, tem que ter urgência para resolver o problema. Às vezes isso vai ser difícil de construir, porque, de novo, a tua responsa é maior do que você tá colocando de energia. Então tem que ter essa clareza, tipo, o produto realmente resolve uma dor ou ele é um multivitamínico que ajuda o cara de alguma forma. Beleza, se ajuda o cara de alguma forma, você tem que ser mais agressivo, velho. Se o negócio resolve uma puta dor e o cara tá incomodado com aquilo, você não precisa ser tão agressivo assim. Então, se você tem um perfil menos agressivo, escolha os produtos que têm um senso de urgência já mais alto. Senão, você não vai conseguir, talvez, criar um funil que gere muita conversão. Você faz um criativo, você gasta tempo, você fica envergonhado de gravar o vídeo e é um produto bom, mas ninguém clica, porque daí o propósito de valor do anúncio não tá gerando esse senso de urgência do cara. E a resposta é maior, né, nesse sentido. Top. Cara, uma parada só que você me ajudou a lembrar aqui, que é o seguinte, dá para você aumentar também, né? Quando você aumentar a percepção do senso de urgência, né? Sim. Sei lá, você tá com uma causa que gerou o lead, né? Na primeira fase, ali o cara clicou e tal. E é muito comum, por isso que a gente tem trabalhado bastante para desenvolver esse processo de sistema de qualificação que consegue tornar, né, lá na última ponta na venda o número muito mais interessante a partir da mesma base, eventualmente tá de contatos e leads, porque a gente sabe que o problema está muito na relação do advogado com o cliente em si, tá? Se o cliente ele vira um lead, aí é engraçado isso até, porque se ele vira um lead, ele não virou um lead. Você já estava conversando com o brother e falou, o cara não virou lead à toa, não virou lead porque, só para, né, pegadinha, só para gastar o teu tempo. Ele virou um lead porque ele se interessou de alguma forma. Então tem situações que ele virou um lead, como você bem colocou, Vitor, e não o cara, assim, o senso de, bacana, vou conversar. Vi até, inclusive, esses dias eu estava olhando lá um dos nossos bots lá, cliquei errado.
Cara, provavelmente aquele cara tem algum tipo de interesse, mas a gente foi incapaz logo na fase inicial de manter novamente o senso de urgência dele alto. Então dá para você aumentar. Como é que você aumenta a percepção? Inclusive a gente vai gravar um podcast falando só sobre isso, só sobre estratégias de como você cria isso. Cara, você pode usar a prova social, que é o clássico, né? Você cai, provavelmente assim, você que está nos ouvindo aí, né? Nos acompanhando, nos vendo, enfim, você provavelmente cai como a gente aqui, naquelas landing pages que fala que, pô, tua barba vai crescer mais, ou que a tua barriga vai ficar tanquinho fazendo X tal coisa, comprando tal produto. É sempre assim. O que tem na prova social? É o clássico. Porque prova social ajuda a gente, né? Assim como você vai no Mercado Livre, na Amazon e vê avaliações para tomar a decisão de comprar um produto, aqui você pode usar. Então você pode usar isso no direito, usando inclusive o que eu chamo de storytelling inventado. Você vai lá e pega, pô, um caso dentro da Jus Brasil, imagina que você não tem caso nenhum, tá? E coloca. Falou, cara, olha, aproveitando, você está pesquisando sobre creche, né? Sobre vaga em creche, ou vaga em lar de idosos, enfim. Na semana passada, né? O seu João aqui, bababá, conseguiu na região XYZ depois de entrar com uma ação e tal. Então isso demorou 18 dias, ele é da região X e tal. Isso ajuda a pessoa a falar, pô, peraí, então acho que dá boa. Então quando você percebe que a causa que você está atacando aí, né, independentemente da escolha que você faça, a pessoa vaza muito na etapa inicial, aumenta essa percepção. Então prova social é uma delas, e informações que geram autoridade é outra. Então, cara, por exemplo, por ano, quantas pessoas, e às vezes você acha essa informação com facilidade, conseguem vagas em creches, né, ou lá de idosos, enfim, em função do apoio, né, que ele recebe da justiça. Qual é o volume disso? Cara, você sempre acha informações, sempre acha. Transforma isso em 1, 2 parágrafos e solta aquilo naquela fase. Vai fazer com que a pessoa novamente fale, opa, eu acho que dá para mim, Vou conversar um pouquinho mais, vou me interessar um pouquinho mais. Além do que, para finalizar o raciocínio, aumenta pra caramba a tua percepção, a percepção da pessoa sobre o seu trabalho, sobre a tua capacidade e a tua relevância naquele assunto. E aí, abrindo um parênteses, pô, você só colocou a informação que você achou na internet, você só, né, condensou ela e jogou de maneira estratégica. Zé, quer complementar esses pontos aqui? De boa? Boa, relação financeira ali, né? Então, uma coisa interessante, assim, sobre o momento de, considerando o que a gente fala ali a gente sempre discute, quando pensa num produto, nossa, o que a gente mais escuta é aquela questão de relação de, putz, preciso de alguma coisa para me gerar caixa com agilidade. Todo mundo quer. É uma coisa bem interessante. E quais são, né, os tipos de produto em que vai existir essa percepção, como a gente falou, da concessão de vaga em creche pública, para que a pessoa vai estar determinada a pagar na entrada, né? E quando que isso é viável de fato, né? Então, quando a percepção de ganho, né, da pessoa, no marketing o pessoal fala muito daquela relação de custo e benefício, né? Então, o custo ele está relacionado a várias coisas, né? Não necessariamente ao que a pessoa empenha financeiramente, mas também ao tempo, à burocracia. Então, esses produtos que a gente está falando como a revisional do PASEP, que o velho está encostado em casa lá já faz 10 anos e ele pode não querer se incomodar com uma questão dessa, né? Então, onde que entra essa questão de, por exemplo, reforçar o senso de urgência, como que isso acontece na relação financeira, né? Então, é muito da percepção que a pessoa tem de ganho entrando com aquele tipo de ação ou recebendo aquele tipo de serviço, né? Famoso risco-retorno, Zé. Pô, eu vou botar 200, que o advogado tá me cobrando 300 para dar entrada aqui, tá? Mas ele me falou, cara, me convenceu, que dá para ganhar um 10 conto. Ah, de boa, 300 pila para 10 conto. E aí tem um número aqui que é uma interrogação. Depende do perfil do cliente, né? Fato, exatamente. E também depende muito do problema, né? Como o Vitor colocou ali, essa questão, por exemplo, da concessão de vaga em creche pública, em muitas situações ele é inestimável, a gente não consegue precificar isso. Porque às vezes é uma mãe solteira que está querendo voltar para o mercado de trabalho, não consegue. A mulher às vezes teve o filho, já saiu da licença de maternidade e não tem onde botar o moleque, né? Então, tem muitas coisas dentro do contexto jurídico que são inestimáveis mesmo, né? Quando a gente fala de dinheiro, acho que é uma questão muito de aumentar a percepção de valor do cliente por meio dessas questões de prova social, mas também de touch points da própria prestação de serviço, né? Então, por exemplo, muitas situações em que vai ter benefício financeiro, né? Vai ter proveito econômico, não se cobra na entrada, né? O escritório tem que ter uma estratégia e um caixa que justifique, né? Que consiga sustentar para que ele consiga fechar negócio e ganhar ali no médio prazo. Mas, além disso, conseguir reduzir essa percepção de incômodo que a pessoa vai ter de... Puta, às vezes vai ter que ir numa audiência, vai ter que reunir documento, que, nossa,
Depois que fecha o contrato, quase um segundo parto ali, né? Depois que você, para montar a pasta de documento, né? Quem advoga sabe que para você reunir toda uma aposentadoria, por uma ação revisional, pior ainda, tem uma documentação gigantesca. Então você tem que reduzir o impacto dessas situações, né? Facilitando às vezes forma de pagamento ou ajudando de alguma forma, sendo ativo nessas etapas para que a percepção do cliente seja maior, né? Nesse sentido. Cara, tem duas coisas aqui que só para dar um 10 centavos complementar. Tem uma parada que o Fábio Augusto fala muito, cara, que é muito massa do WhatsApp. Ele fala assim, cara, você chegou na hora da venda e você falou, né, quando você ia cobrar e o cliente achou caro, significa que você errou em alguma etapa anterior, né? Daí, até engraçado que uma vez eu vi ele dando uma entrevista, o cara questionando, tá, mas daí o que faz agora? Ele fala, não faz mais nada. Você já errou nas etapas anteriores, perdeu. E como é que é isso na advocacia? É o momento que você está gerando valor, né? Você está fazendo o cara, pô, cara, que massa, se conectando, fazendo aquilo tudo que a gente fala o tempo todo aqui. Que é criando essa conexão para o cara falar, pô, beleza, o cara vai ter um trampo fazendo isso. Vai ter um custo para ele, advogado, fazer isso. Então, ok, é devido à minha parte uma contrapartida. E aí você tem um pouco mais de liberdade para cobrar. Quem ensinou muito bem isso, que pô, quebrou bastante minha relação, que daí seria o segundo ponto, de quando cobrar e quando não cobrar, fugiu o nome, acho que é Marcela, né, do Kits, né? Um dos episódios aí, acho que 160 e alguma coisa, que a gente fala de mais de 3 milhões de honorários iniciais na advocacia. Que ela explica como cobrou honorários iniciais, né? Inclusive de quê? De causa de... Não, mas não, eu ia falar daquela causa do previdenciário que você pega um salário mínimo, mesmo não tendo contribuído tanto. Como? BPC Loas, me fugiu BPC Loas, uma causa que a gente tá o tempo todo aqui falando sobre ela, me fugiu. Mas é isso, ela cobra, inclusive cobrava do BPC Loas, ou seja, situações, pessoas, cara, extrema pobreza em algumas situações. É 100, é 200, é 300. E ela conta a sensibilidade na hora de cobrar, né? E o segundo ponto que me lembrou é o seguinte, quem falou isso pra gente foi um cliente também que fechava mais de 300 contratos por mês. Ele contava o seguinte, ele falou, cara, a gente já fez o teste de cobrar na frente em um determinado período e não cobrar. Você se lembra dessa história? E quando ele cobrou na frente, passou a vender quase zero. Né? E não cobrar, ele conseguia colocar muita gente para dentro. O que tem relação com isso? Eu acho que nesse caso, você pega assim, que se você conseguiu construir uma puta relação, se teu time é extremamente sênior, se o cara veio até você, a conexão você percebeu que foi, massa pra caramba. Você ganhou o cliente. Você tem mais tranquilidade para cobrar. Agora, se você fez o trabalho, vamos colocar assim, online, foi rápido, fez 2, 3 perguntas, o cara quer entrar com a tese, não vai dar boa você cobrar do cara logo de início. Ainda mais nessa fase que a gente está recebendo golpe pra caramba, né? Um monte de golpe, dependendo do público, o cara fica mais ressabiado ainda. Então é sempre lembrar dessa lógica, me conectei muito, tá muito avançado. Você cria no cliente o senso de coerência, né? Ele vai ter que ser coerente. Cheguei até aqui. O cara foi no escritório, falou com você, falou... Cara, se você cobrar alguma coisinha, se você conseguir essa sensibilidade quanto cobrar, de maneira que ele possa pagar, né? Com base nisso, dificilmente o cara não vai topar, porque ele está envolvido, está muito coerente. Quanto mais ele se envolver, mais o advogado, né, tá na vantagem aqui da negociação. Mas também tem muita questão do mercado, né? Dependendo do produto, você pode entrar para a família do cliente, que é difícil, porque tem um vizinho faz de graça, faz a mesma coisa. Então, se você não entregar nada mais, não faz sentido você cobrar na entrada. Tem que ter essa noção, né? Entender o mercado, quem concorre com você, porque um produto, por exemplo, tipo, que vai receber no êxito lá como legativação indevida, cara, todo mundo cobra no êxito. Aí você quer cobrar R$600 pro cara entrar com a ação. Ele vai fazer com o teu vizinho. Boa. Agora, essa etapa do funil livre, então, mais um descendo, percentual de conversão, como é que são os indicadores aqui? E dá uma relembrada só rápida, simplificando o funil. Cara, assim, a lógica que a gente falou até aqui agora foi tudo para fazer com que o lead chegasse e tentasse avançar o máximo possível até ele avançar dentro de minimamente um funil ideal, né? Para fazer o máximo de aproveitamento nesse sentido dos leads gerados. A ideia é que depois isso vire reunião, obviamente, né? Isso tem que ter um processo para que, enfim, num funil simplificado, pensa assim, o cara, beleza, veio da campanha, caiu no meu WhatsApp ele tem que ir para outro lugar. Isso é o funil, resumidamente. A próxima etapa do meu funil depois do WhatsApp seria uma reunião, uma ligação, uma conversa ao vivo, vamos dizer assim, com o cara, porque isso seria o mínimo para você conseguir gerar mais valor ainda para o cara antes de você chegar e fechar o cara de fato. Né? Então, é importante entender isso. Quando a gente fala agora em termos de percentual de conversão, é importante entender que às vezes o problema não está na campanha, não está no senso de urgência, não está cobrar na frente ou não. O problema está de fato no momento que você está chamando o cara para marcar uma conversa e ele não está fazendo sentido para ele. Porque talvez é um time, enfim, outras questões. Então, por exemplo, o que a gente já viu aqui, cara, as próprias meninas, né, tem uma média hoje de mais ou menos quase 30% de conversão do que elas falam em reunião, né, em conversas que você agenda com a pessoa e a pessoa de fato aparece.
Então, assim, cara, 30%, 25% de conversão em reuniões seria o ideal, algo próximo do ideal. Lógico que existem cenários onde isso vai ser um pouquinho mais difícil, onde, por exemplo, a gente está falando de um público que tem uma dificuldade de acesso à internet, tem uma dificuldade de uso tecnológico. Aí você encontra outros caminhos para resolver esse problema, mas ainda assim otimizando para, cara, 20%, 30% seria o ideal, porque pensa assim, se eu aproveitar só 10% do que vem, eu tenho uma necessidade muito grande agora de investimento lá em cima, no cabeça do meu funil, porque agora o que chegar de 10 eu só aproveito 1. Então, tipo, cara, eu não consigo, uma reunião não me serve de nada, eu preciso de 10 reuniões. Aí a tua capacidade de investimento lá em cima tem que ser maior, porque você tem que gerar agora 100 por dia para fazer 10 reuniões que você quer. Então aí tem uma necessidade de investimento maior. Por isso, resolver às vezes esses probleminhas de conversão em reunião, facilitar, fazer pelo WhatsApp. Hoje tem muitas ferramentas que permitem com que você cada vez mais facilite a tua conversa com o teu cliente. Então, por exemplo, WhatsApp, mandar áudio em formato de vídeo. Isso já, pô, do caralho. A própria ligação de vídeo agora por WhatsApp, não sei se vocês viram, mas tem um linkzinho agora, igual o vídeo chamada do Google, do Outlook e tal. Você consegue fazer pelo WhatsApp. E as pessoas hoje cada vez mais estão inseridas dentro do WhatsApp, por exemplo. Então isso é uma possibilidade que você começa a entender que, cara, eu tenho que melhorar a forma de como eu estou fazendo minhas reuniões para que eu consiga agendar mais reuniões de maneira efetiva. E como uma referência, eu diria, pensar sempre como uma meta, 20% a 30% de agendamento. Menos do que isso, cara, alguma coisa que você está falhando no teu processo antes disso. E aí é entender aonde, porque às vezes o lead não está chegando, às vezes não está conseguindo ter resposta porque o script está ruim, tua abordagem não está legal, não está gerando senso de urgência, e, enfim, vários outros problemas. Mas acho que para dar um contexto final sobre essa lógica, resumidamente seria esse ponto, né? Legal. Cara, assim, ó, complementando, acho que uns 10 centavos isso aqui, tá? Eu gosto de simplificar, e na advocacia, dificilmente, né? Acho que a gente vai ter casos e tal, mas dificilmente o cara vai fechar sem ter um mínimo de reunião, né? Então, simplificando seria entrada, puta reunião e, cara, fechamento. Tchau. É simples assim, né? E o que eu percebo que a galera, vacila muito, acaba pegando e adotando como se, tipo, o cara não tá fechando, né? Esses dias eu falei com um escritório que o cara falou, não, cara, tá tudo muito ruim. Eu falei, tá, mas que parte que tá ruim? Não, tá tudo ruim. Eu falei, não pode tá tudo ruim. Né? Se tá tudo ruim, você vai ter que jogar tudo fora e vai ter que sempre começar do zero de novo. Aí começou a destrinchar, não, mas o que tá ruim? Ele falou, tá ruim que o cara não responde. Ok, quantos não respondem? Né? De quantos que você falou? Ok, qual o tempo que você levou? Blá, blá. Tá, aí você começa a destrinchar. E aí o que é legal, assim, que muita gente acaba não conseguindo ter essa variável, né? É muito comum um cara fechar, próximo que você falou, o cara fecha 10% na última ponta. Se você fechar 10% na última ponta, né? Você fechar, sei lá, 100 leads, você fechar 10, você tem que enxergar na tua segunda etapa, jornada, qual que é a tua taxa de conversão. Aí você vai saber qual que é o percentual ideal que você pode ter de evasão, de clientes que não respondem, que aí tá tudo bem. Né? Mas considere o número de 10%, porque você fica ali com, 100% tem que responder, esquece, não vai acontecer. E se você fechar 10%, aí vem a conta do ROI, que é a última etapa aqui, né? Se eu fechar 10% de 100, eu fechar 10, já vai compensar? Já vai justificar? Se sim, leva esse número em consideração, porque já é uma boa taxa de conversão, dá para considerar uma boa taxa de conversão em todos os negócios. Agora, se eu fecho só 10, na segunda etapa, nessa perna aqui, quantos eu converso para fechar 10? Se minha taxa de conversão, vamos supor, for 50%, eu posso falar só com 20. Então, de 100, 80 pode ir embora. Tá de boa? Agora, se eu tenho que falar com 40 para fechar 10, de 100, 60 pode ir embora, tá tudo bem. Aí você tem algo replicável, você consegue entender que etapa do funil que você deve apertar um pouco mais. Cara, eu não estou conseguindo trazer os 40, mas eu estou tendo a resposta. Vou melhorar aquilo que a gente falou agora há pouco, a percepção do cara antes de provocar uma conversa, porque da hora que eu for para uma conversa, o cara vai falar, legal, eu quero, vou aí falar com você, né? Vamos falar, vamos fazer uma reunião, enfim. Então isso é importante, não misturar tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa conversão final, nessa etapa final aqui, como é que a gente faz esse cálculo de ROI. Quer abordar um pouquinho, Zé? Tranquilo? Se você quiser, eu introduzo aqui. O que acontece aqui, tá? Que são questões... Eu já dei uma prévia aqui, tá? Do que acontece de erro comum. Mas, na prática, o cálculo simplificado que a gente faz e que é normal de startup, de empresa de software, quanto custou para você aquela operação de marketing. Então, considere, eu tenho uma agência, vamos fazer cálculo aqui rápido, né? Eu tenho uma agência que me custa, meu sobrinho que está fazendo tráfego, R$1.000, ok? E botei mais 1.000, então você gastou 2.000. Quantos leads foram trazidos? Foram trazidos 100 leads. Então, cada lead custou para você R$20, né? Beleza. Então, cada lead, primeira etapa, ele custou 20 pila para você. Na segunda etapa, esse custo por lead ele vai virar um custo por reunião, vamos colocar assim, tá? Quantas reuniões você conseguiu fazer? Então, eu consegui fazer desses 100, vou imaginar aqui que sejam 20, tá? Então, 1.000 com mais 1.000, 2.000 divididos por 20. Então, cada reunião passou a custar
R$100. Então, de 20 já passou o custo por lead para 100 a reunião. E aí, da reunião de 20 que você fez, vamos imaginar que você fechou aqui, para ser mais conservador, uns 30% desses 20. Então, você fechou 6. Então, você vai multiplicar aquele valor de reunião ou por 6, ou é melhor você dividir o 2.000 para ficar fácil, que é o que você investiu no começo, por 6 contratos. Então, o teu custo por contrato, aqui vai dar uma dízima periódica lá, né? De 300 e poucos reais, certo? Não vai dar um número absoluto, vai dar 300 e poucos reais. Isso aqui é o teu custo de aquisição de cliente, que é o que a gente chama de CAC, tá? Então, legal. Eu já tenho essa noção inicial. Por que é importante você ter essa conta, saber fazer esse cálculozinho? E às vezes demora um pouquinho, de acordo com o produto, porque você vai levar mais tempo para fechar. Ah, Guilherme, mas eu não fechei nada ainda. Ok? Então, faça a conta de uma expectativa, para você poder manter aquela campanha ou não. Ou faça por um período, faz, sei lá, 30 dias essa campanha e depois vai para um outro produto, para você olhar a curva de fechamento, a curva de decisão do cliente, se ela favorece, se você consegue fechar, porque você vai ter que fechar essa conta em algum momento. Se não vai fazer sentido, você vai ter que parar. Né? Então, isso é o primeiro passo. Calcula quanto você gastou e quantos negócios ficou lá na última linha, né? Quanto custou. Agora, o que é o ROI, que é o retorno do investimento? Puxa, esse cara aqui, né, essa causa aqui, conseguir cobrar, conseguir pagar pelo menos o CAC, seria interessante. Aqui tem uma relação interessante de preço, abrindo um parênteses rápido, que você pode, inclusive, se você está capitalizado, né, e está só tentando bancar essa primeira entrada, só bancar o marketing para trazer mais caras, considere o seguinte, se você investiu nesse cenário que eu fiz de 2.000 e fechou 6, cada um custou só custo operação, tá? Só o CAC aqui, tá? Considerando só o custo de marketing e do teu sobrinho que está fazendo tráfego, né? 300 e poucos reais. Cobra 300 e pouco, velho. Entendeu? Se você tiver caixa para bancar suas despesas, tal, cobra 300 e pouco. Fechou? Então você já coloca, cara, eu tenho um custo inicial aqui de 300 e pouquinho e tal. Se achar que, né, que faz sentido, cobra 300 e pouco. Você já vai conseguir replicar aquele valor, ou cobra um pouquinho mais e já aumenta o teu investimento no próximo mês. E assim vai. E o ROI vem do quê, né? Ele vai vir da perspectiva que você tem desse retorno, dessa causa, beleza? Baseado no custo que você tem. Só que aqui na advocacia a gente tem o custo do tempo, né? O dinheiro no tempo ele, né, perde, ele fica cada vez mais caro. Então você vai ter que fazer o cálculo, se é que você faz, tem muito advogado que nem faz esse cálculo, que é quanto custou o seu trabalho, daí, né, o trabalho do advogado, quanto custa a hora do advogado, frente a todos os momentos que ele teve lá que cumprir prazo, inicial, parará, diálogo com o cliente, vai ter que adicionar isso, né? Tem softwares que ajudam bastante nesse sentido. E aí, no final, você vai ter uma expectativa. Então, você calcular isso na frente, essa causa aqui vai me dar muito trabalho, ela tá bem copia e cola, tá fácil, vou precisar ficar cumprindo muito prazo aqui, demora quanto tempo? 6 meses? Vai ser no juizado especial? Vai ser, sei lá, vou na vara civil, onde que eu vou? Então, isso é importante. Então, a segunda etapa é esse custo matéria-prima, né? Esse custo mão de obra. Calculou isso? Cara, faz esse cálculo aqui. Com base no que você tem de expectativa da causa, se você tiver certa segurança nisso, você já tem um ROI aqui. Então, se no frigir dos ovos aqui, né, desses 300 e pouco, pular lá para R$2.000, tá? Que você vai gastar ao longo dessa causa, e a causa te custar, te entregar aí na prática 4, você fez um ROI de 100%, você fez um retorno de 100%, investiu 2 ao longo do tempo e tirou 4. O que é o recomendado, o mínimo recomendado que a gente aprende, né, empreendendo? Cara, no mínimo, isso é avaliação, inclusive, de fundos de investimento, de empresas que eventualmente querem comprar, sei lá, o seu escritório, fusões, esse tipo de mercado. No mínimo, cara, você tem que fazer um múltiplo de 3. Começa em 3. Sabe? Se não multiplicar por 3 é complicado. Negócios muito grandes, mas muito grande. Eu estou vendendo 1.000 dessa causa todo mês. Aí tudo bem. Você pode até se dar o luxo de fazer o dobro, fazer um múltiplo de 2, tá? Mas no mínimo uns 3. Como um exemplo, e-commerce, por exemplo, é comum. O cara tentar fazer, eles chamam de ROAS, que é o retorno sobre o investimento em marketing, e ROI, que é o investimento em campanha. Cara, num e-commerce, por exemplo, no mínimo um ROI de 5. Por que um ROI de 5? Aí no e-commerce, para finalizar o raciocínio. Porque no e-commerce, se for um ROI de 5, se custar R$20 um produto de 100, isso é 20%. Então, né, num ROI de 5, custou R$20, tá? Para você vender aquele produto, beleza? Cara, um produto tem uma margem muito menor do que serviço. Aí, negão, é muito complicado, porque geralmente a margem líquida de um produto é 10%, 15%, e olha lá. Então, se custar 20% para o cara, é horrível. Então, um ROI de 5, às vezes no e-commerce, é prejuízo. Por isso que tem muita gente que vende, sei lá, no Mercado Livre, paga 25%, 30% e quer se mandar. Porque, tá ficando, né, quase no 0 a 0. Tá girando muito, a margem dele fica muito apertada lá na última ponta, né? Só que em serviço, margem é muito maior, bem diferente. Então, quanto menor, né, a empresa, menor é o custo dela. Mas o cara nem calcula isso, porque ele fala, meu custo sou eu mesmo, tal. Entendeu? Aí ferrou. Agora, quando a empresa já é maior, por exemplo, nós temos um custo por cliente.
Então a gente já sabe. Então, pô, não posso me dar o luxo de falar assim, vem pra cá, te cobro 100 pila pra te vender um produto aqui. Não dá. Cada cliente que entra aqui usou o banheiro, porra, é o mesmo preço do cara que não usou. Vai pagar igual, né? Porque é o custo cliente, certo? Esse cálculo de ROI aqui, cara, ele é cheio de armadilhas, tem que tomar muito cuidado, mas tem muito produto bom. E eu diria assim, para finalizar a minha parte aqui, que quase todos esses produtos, se bem acertados, não imagino que nenhum deles entregue menos de 5, assim, de 7 para cima. Tem uns muito bons, inclusive, tá? Então, tá relativamente tranquilo de fechar a conta, né? Tendo em vista que tem alguns aqui que são mais difíceis de você achar o público final, que é aquilo que a gente falou no começo, né? Que é o custo por oportunidade ali, certo? Querem complementar? Cara, eu vejo que essa questão, por exemplo, de cobrar na frente, você pode testar muita coisa baseada agora que você entendeu que o cara entendeu o cálculo, né? Porque ele fala assim, o meu CAC tá em 300, se eu cobrar 100 pila, será que eu fecho mais do que 6? E aí, às vezes, ele faz movimentos como esse, tipo, você pode testar essas coisas, porque de fato você já não iria cobrar na frente, ou você iria cobrar qualquer valor, porque não tem uma tabela, quanto que eu vou cobrar na frente? Tanto faz, tipo, sabe? E aí, se o cara brinca com isso, ele fala assim, putz, se eu diminuir um pouquinho, eu fecho o dobro? E aí ele vai lá e, fechei o dobro, meu CAC vai cair pela metade agora. Então, por exemplo, agora a conta do ROI fica melhor, porque só fazendo esse movimento de cobrar metade do preço, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, por exemplo, eu também não perco tanto, mas o impacto disso lá na frente fica maior, meu ROI fica maior também. Enfim, é legal entender essa linha e, por exemplo, quando o cara não cobra na frente, tipo, eu atuo com previdenciário, por exemplo, né? Cara, o ROI ele tem que ser muito justificável, porque daí o teu custo de aquisição tem que ser muito baixo. Tipo assim, como é que tá custando mais do que 500 pila ou 600 pila pra trazer um cara que você não cobra na frente? Não faz sentido nenhum. Tipo assim, o que tá acontecendo, tá ligado? E aí, quando você fizer essa conta e se deparar com esse número, você tem que entender por quê, tá ligado? Tipo, cara, por que de fato tá acontecendo isso, né? E eu consegui questionar um pouquinho mais, porque às vezes você tá, por exemplo, querendo cobrar na frente no previdenciário, quando a galera não cobra, e daí você tá colocando um atrito maior, o que faz com que o teu custo aumente e daí o teu ROI diminua. E quando você fala, então, deixa eu testar, não cobrar. E aí você fecha 3 vezes, 5 vezes mais, o teu CAC cai 5 vezes mais e o teu ROI aumenta 5 vezes mais. Então, tipo, dessa forma você consegue mexer num ponteirinho ali que, cara, às vezes passa batido pelo advogado, ele não pensa nisso, ele não acha que o problema seja esse, sabe? Então, às vezes é importante entender e complementar sobre esse tópico aí. Fato. Tem vários fatores que vão afetar, né, o retorno sobre investimento lá na ponta. Essa questão de cobrar na entrada, por mais que às vezes eu não vou ter caixa no escritório para não cobrar nada na entrada, mas tem que passar a olhar para isso, tentar formar a caixa, porque, cara, tem que se tornar competitivo de alguma forma, né? A gente não tá mais num período em que você pode se dar o luxo de ter um ROI muito, muito baixo a partir do momento que você passa a investir. Se você não investe, na verdade, fudeu, né? O cara já não tá nem olhando para isso. Mas se hoje você não consegue, se tornar competitivo, seja por não cobrar na entrada ou qualquer outro fator, você tem que passar a olhar para isso de alguma forma, né? Se despertar para ver o que você pode fazer para se tornar competitivo. Cara, um último tópico aqui que a gente aprendeu até com o Maurício, né? Tem muito cliente, tem muito escritório grande que tem, assim, vamos colocar bem dividido essa questão das teses, principalmente, né? 2 teses que a gente trouxe aqui, revisional do FGTS, revisional do PASEP. Você pode fazer o cálculo lá no cálculo jurídico, que são parceiros nossos e tal. A questão tem muito cliente que, tem muito escritório falando, cara, eu não vou apostar nisso aí, cara. Isso aí não vai dar nada. Sei lá, passa no STJ, mas nunca sai o dinheiro. Enfim, igual a revisão da vida toda e outras teses. Tem muito escritório inteligente que investe nisso. Você pensa, por que o grande, né? Por que um escritório esperto, né? Em tese esperto, partindo do princípio do sucesso aqui financeiro, está investindo numa tese como essa? E a gente descobre por trás dos bastidores que, os caras fazem muito isso porque eles atraem o cliente por este motivo, certo? E acabam vendendo outras coisas. Mantém um relacionamento com o cliente, fomenta uma base, aquece uma base de cliente. Tem um escritório, às vezes, que tem, 5 mil processos, o cara comprou uma vez, não voltou mais a comprar. Então, você tem uma base, você consegue fomentar de novo. Cara, não, acho que você não tem direito, mas você relembra o cliente que você está ali, que você tem, né, como dar assistência para ele em outras questões, mas você está passando por alguma dificuldade, tem alguma outra coisa que eu possa resolver. É vender para o cliente que você já vendeu. É aquela história, né? No mercado da advocacia fala-se muito pouco disso, ainda muito pouco, mas vender para o cliente novo é sempre muito mais caro. Vender para o cliente de casa, poxa, né? É sempre mais barato, porque você já conquistou ele. Então, alimentar essa base, né? Como usar essas teses para alimentar, para pegar fogo nessa base, é animal, porque disso pode vir muita devolutiva, pode vir muito problema interessante que você nem está olhando e que o cara tinha até esquecido de falar com você, certo? Tem um último ponto aqui, Vitão, que acho que tem um aprendizado teu ali, né, de um cliente que trouxe pra gente da curva de aprendizado do time, copia e cola e tal, né?
Quer complementar isso aqui só para falar sobre produtização aqui? Boa. Pensando na linha de produtização, acho que um critério muito importante que vai fazer sentido para produtizar algo é você pensar em tornar aquilo repetitivo, né? Para que você consiga, de fato, tornar um produto. Pensando numa linha de produção, um produto tem linhas de, tipo, agora coloca a placa do carro, agora coloca a roda, agora coloca a porta, agora coloca não sei o quê. Então, tem uma linha clara de como funciona uma esteira, né, de produção. Então, primeiro você tem que desenvolver isso, e isso vem baseado no que o cara trouxe de insight, que é o modelo, né? Você ter um modelo pronto para atuar nessa causa. Então, você já tem a peça, você já tem o prazo, você já tem quais são as sequências desse processo por uma média padrão, e baseado nisso, você só precisa agora trazer o cliente, colocar aqui, cara, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca os dados do cara, passa para frente. Mesma lógica, aí você consegue produtizar em termos de escala. Porque o que justificaria em muitas dessas causas que a gente trouxe aqui é a escala, de fato, né? Tipo assim, não dá para ganhar milhões com um cliente, você vai ter que ganhar milhões com milhares de clientes. Então, ao pensar dessa forma, milhares de clientes, como é que eu faço agora para ter milhares de clientes sem necessariamente ter milhares de funcionários, né? Aí você tem que pensar numa maneira de tornar isso escalável. Por isso a lógica de ter um modelo. Artesanalmente, aquela coisa que o cara gosta de fazer, de sentar, de desenhar peça, de escrever pra caramba e tal, ele joga contra essa lógica. Aí você, beleza, você vai fazer o que você quer, mas não necessariamente você vai ter o resultado que você espera. Então a ideia aqui seria ter uma linha de ter um modelo, porque aí você consegue ter uma liberdade muito maior em termos de pessoas. Você consegue contratar um estagiário de terceiro ano de direito, que tem minimamente ali uma inteligência, consegue fazer bem as paradas, e o cara vai pegar facilmente, porque já está desenhado, tem um manual, uma planta baixa de como executar todo o processo, de ponta a ponta. E aí veja quanto custa o estagiário versus quanto custa um advogado sênior. E aí você começa a montar uma estrutura baseada nisso, para que você consiga ter um custo baixo e consiga trazer um monte de cliente e atender todos com muita facilidade e a mesma qualidade, tá ligado? Então, ter um modelo e produtizar dessa linha ajuda muito a gerar escala para o escritório, e aí você torna isso, cara, uma parada que acho que poucos advogados ainda têm noção do que é isso, né? Tipo assim, muitos ainda estão preocupados em fazer as peças, em ter aquele trabalho autônomo artesanal do advogado. E às vezes esse, de fato, poderia ser o caminho para você, cara, faturar 10 vezes mais fazendo as mesmas coisas, né? Muito bom, muito bom. Galera, acho que é isso. Entregamos valor pra caramba. Tem boas teses aqui. Essa parte também de explicar e como produtizar. Esse assunto vai longe. Então, se você que nos acompanha aqui já sabe, esse é o momento que a gente pede para você sempre, é uma forma de você dizer que, pô, que gosta e agradecer aqui, né, pelo tempo que a gente para e pela entrega que a gente faz, tá? Que é sempre muito transparente e bem, bem de coração mesmo, a gente não esconde o jogo, tá? Não tem nada que a gente fala, isso aqui não vamos falar e tal, porque senão o cara não vai contratar a gente. Não tem nada disso, tá? A gente entrega muito aqui, de fato, aquilo que a gente acha que deve passar para você. Então, compartilha, entrega para aquele amigo, para aquele advogado que você conhece, está precisando ouvir um pouquinho sobre como produtizar, porque essas informações precisam chegar mais longe, porque no final das contas, se o advogado compra a ideia, gosta, né, independentemente de ser cliente nosso ou não, e resolve um problema lá na ponta, se ele consegue, sei lá, colocar mais dinheiro, né, no bolso dos velhinhos, como o Zé falou aqui, a partir da revisional do PASEP, que top, velho. Né? Você gerou, de certa forma, felicidade, gerou valor para a sociedade. E é isso que no final a gente espera, né? Isso tem um pouco da relação de propósito. Certo? Então, feedbacks, conselhos, recomendações, indicações de podcasts, qualquer coisa, já sabe, manda por qualquer um dos nossos canais, tá? E você que colocar aqui no final, pô, tem interesse, quero saber mais, coloca pra gente, sei lá, seu WhatsApp, coloca o seu e-mail, principalmente o WhatsApp, tá? Pra gente falar sobre essa questão de você utilizar os nossos softwares aqui, fazer testes, beleza? Se você tá no escritório grande, você já faz o teu marketing, se você é uma agência e tal, a gente está aberto aqui para ter esse tipo de parceria. A gente adora ter, né, relação com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente, porque a gente também aprende. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!